Uma boa noite a você, querido irmão, a você, querida irmã, a você, internauta, aos estudantes, aprendizes desta doutrina de luz. Doutrina espírita é uma luz que Deus e o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nos permitiu conhecer. As revelações que vêm das esferas superiores para guiar os passos da humanidade em evolução aqui no planeta Terra. E então, nós, através desta obra, o Evangelho Redivivo, estamos aprendendo como analisar a mensagem trazida por nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, extrair a essência das lições e assim colocar no nosso mundo íntimo esta chama divina que Jesus veio acender no espírito humano. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa alegria de podermos estudar juntos esta obra muito bem elaborada pela equipe da Federação Espírita Brasileira. Vamos nos preparar mentalmente, pedindo a Jesus, pedindo aos bons espíritos que nos ajudem. Senhor, aqui estamos, confiantes nestes ensinamentos que serão para nós o arrimo, a estrada segura para realizarmos a nossa evolução espiritual. Agradecidos, Senhor, por esta luz que a Tua misericórdia colocou em nosso caminho, te pedindo que nos ajude a compreender estes ensinamentos, podermos colocar em prática conforme a nossa capacidade, sendo instrumentos, sendo trabalhadores, aonde a providência divina nos colocar, em Teu nome, Senhor, confiantes no amparo dos Teus missionários. E assim, iniciaremos nosso estudo confiantes na participação e no amparo dos Teus emissários. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Nós vamos dar sequência na leitura que nós deixamos a semana passada. Nós estamos no primeiro livro, livro 1, o tema 4, Jesus Cristo, guia e modelo da humanidade. Paramos no tema 4.2, a missão de Jesus. Vamos reler a última estrofe, onde nós teremos uma observação muito importante do espírito Humberto de Campos.
faz parte da humanidade. Desculpa, gente. Faz parte do nosso aprendizado espiritual conhecer e meditar a respeito dos ensinamentos de Jesus. Todavia, este conhecimento do Evangelho deve caracterizar impulso evolutivo, um meio de transformação para melhor. Somente assim adquiriremos a necessária força moral para superar as próprias limitações e, pelo uso adequado do livre-arbítrio, vivenciar cada preceito evangélico no dia a dia da existência. Com certeza, a vivência da Boa Nova nos conduzirá a planos superiores da vida. Faz-se necessário, porém, esforço para superarmos as imperfeições, sacrificando anseios egocêntricos que nos fazem supor melhores do que na realidade somos, como pondera Humberto de Campos, irmão X. É muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Os princípios orientadores do Evangelho de Jesus direcionam-nos para a aplicação da lei de amor a Deus e ao próximo. São princípios desafiantes da mensagem cristã para todos nós, espíritos imperfeitos, que, para superarmos esta dificuldade, precisamos nos empenhar muito, fazendo uso adequado da vontade, a fim de entendermos a simplicidade da qual a mensagem cristã se reveste, a limpidez e a lógica de suas ideias, livres de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto externo. Estejamos convictos de que somente a vivência plena do amor nos conduzirá à condição de cristãos verdadeiros, como lembra o Espírito Lázaro em mensagem transmitida na cidade de Paris no ano de 1862. Palavras de Lázaro. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Vamos só fazer uma observação nessas palavras que o Espírito de São Lázaro está trazendo para nós. O resumo da doutrina de Jesus é este sentimento maior, a mensagem que Jesus veio trazer à humanidade. Nós, em nossos estudos na doutrina espírita,
aprendemos que Moisés veio trazer a primeira revelação, que é justiça. Porque antes de Moisés, o povo hebreu era um povo escravo no Egito. E Moisés, com a missão de libertar esse povo, o povo que estava preparado a receber a primeira revelação, com todo aquele sacrifício, traz, libertando o povo da escravidão no Egito, a primeira revelação, que é justiça, fazendo justiça a esse povo sacrificado, humilhado, oprimido. E então, a primeira revelação, Moisés, justiça. A segunda revelação, a lei de amor, trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. E percebemos em toda a história da vinda de Jesus aqui entre nós, em cada expressão, em cada frase que nós conhecemos, este sentimento está presente. E então, Lázaro está trazendo para nós. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, é onde nós precisamos de manter as nossas atenções. E Lázaro diz que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Justamente porque nós viemos, ao longo dos milênios, promovendo a nossa evolução, nos libertando da animalidade que ainda está muito predominante na nossa personalidade. Nós nos identificamos muito mais com os instintos dos animais do que com a essência desse sentimento que é o amor, onde Jesus veio mostrar o caminho para nós vivenciarmos esta lei de amor. E então é a altura do progresso realizado. São os nossos instintos sendo transformados, aprimorados, evoluídos e chegando ao patamar da lei de amor. Por isso, o nosso esforço deve ser constante. Nós ainda não temos o domínio desse sentimento, porque trazemos as imperfeições, trazemos as deficiências morais, resultante do nosso passado, da nossa história evolutiva, não é? E então é o objetivo nosso conquistar em nosso mundo íntimo a vivência plena desse amor que Jesus veio nos ensinar. E nós queremos lembrar mais uma vez a frase que o nosso mestre trouxe: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E então, o nosso objetivo no aprendizado é esse: entender a extensão, a substância profunda que tem este sentimento do amor em todas as nossas atividades aqui no plano físico, para realizarmos o nosso crescimento moral. Prosseguindo com a leitura. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé,
com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do reconhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os guias pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se à palavra dele, à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar de cada dia. Para vivenciarmos a mensagem do Cristo, o Espírito, em espírito e verdade, é necessário absorver integralmente os seus princípios divinos. Não há outra saída. Palavras de Emmanuel. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que ele fará do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado humílimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo do apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o caminho. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Uma pequena reflexão sobre essas palavras de Emmanuel que nós estamos percebendo com muita facilidade que esse reino individual a qual Emmanuel está se referindo é a nossa individualidade, o reino individual. E poderemos também dar uma visualização de planos. Por exemplo, aqui na Terra é um plano material, plano físico, que ainda estamos em expiação e prova. Quando vencermos essa etapa de expiação e prova, vamos dar início ao plano de regeneração. E então esse reino individual, nós poderemos dar enfoque no planeta Terra, sendo liberto das nossas imperfeições, porque somos nós que damos qualidades, nós, a família humana, damos essa qualidade ao planeta de expiação e prova. Quando nós nos transformarmos, a família que irá habitar o planeta, mudarmos para a vivência do amor, na sua pureza, como Jesus nos ensina,
estaremos no reino de regeneração e prova, de regeneração. E então estaremos colocando em prova, em prática, toda essa lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Mas individualmente também é a mesma coisa. Nós temos uma luta interior conosco para nos transformar e entender que somente a superação dos nossos erros, vencendo as nossas tendências instintivas que nós trazemos conosco, nós estaremos libertos para encontrarmos a vida nova. E então, individualmente, seremos aquele mundo de regeneração, o nosso reino individual. E quando a humanidade em si começar a ter essa vivência do reino do amor, estaremos dando início à nossa fase de plano de regeneração, não é? E então Emmanuel está mostrando que a Boa Nova, sendo a primeira plataforma do Mestre, a Boa Nova é a boa notícia, o que ele trouxe das esferas superiores para nos mostrar o caminho de chegar à nossa felicidade. Que Jesus não apresenta títulos, não faz concorrência com os políticos de qualquer época da humanidade. Porque muitos governadores e a maioria dos governados estão viciados por essas inclinações do egoísmo e do orgulho. E então Jesus veio justamente mostrar que o que nos impede em nossa evolução espiritual são esses dois vícios que nós ainda temos dificuldade para nos desembaraçar: o egoísmo e o orgulho. Não é? É importante nós estarmos sempre refletindo sobre isso, porque os ensinamentos das revelações que Jesus trouxe se baseia nesta forma. Aquela batalha interior que nós travamos conosco mesmo, não é? Para conquistarmos o sentimento maior, que é a vivência do amor. Agora, o tema, ou melhor, a sequência do tema 4, né? 4.2. A missão de Jesus. Em O Livro dos Espíritos, os orientadores espirituais informam que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo à humanidade. Informação que é enriquecida por esses comentários de Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a sua doutrina é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Jesus o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Nós encontramos essas palavras de Allan Kardec no comentário que ele faz sobre
a questão 625, que se refere a esse guia e modelo da humanidade. Né? Então, os Espíritos trazendo essa revelação, que Jesus é o guia e modelo para a humanidade, Allan Kardec tece esses comentários. Que ele, então, tem toda a perfeição moral que nós podemos aspirar, aquilo que nós temos condições de entender conforme o nosso esforço, conforme a nossa busca, a nossa batalha para alcançarmos o entendimento. Agora, conhecimento e ação, conhecimento e prática devem andar lado a lado, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou. Muito será cobrado àquele a quem muito foi dado. E então, se nós estamos entendendo, conhecendo, aprendendo essa lição que Jesus veio trazer, nós temos a responsabilidade de vivenciar, não é? Para o nosso próprio bem. Então, Deus dando à humanidade esse modelo, esse guia, nós, através da busca pelo conhecimento das leis divinas que estão resumidas na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, nós estaremos promovendo a nossa elevação moral, conforme nós formos vivenciando estes ensinamentos, não é? E voltando aos ensinamentos que Jesus nos deixou, quando ele disse: buscai e achareis. E então, se nós estamos nos sentindo com aquela necessidade de aprender as coisas, as revelações que são trazidas do plano superior para nós, nós estamos em busca de conhecer. Buscai e achareis. E em outra passagem, Jesus nos fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E então fica tão claro para nós que vai depender do nosso esforço, né? Da nossa persistência em trabalharmos no nosso mundo íntimo para superar as dificuldades que nós trazemos, né? Aquilo que impede a nossa compreensão e a nossa prática desses ensinamentos de Jesus, né? Continuando a leitura. Passados mais de 2 milênios da vinda do Cristo, percebemos que a sua mensagem foi muito adulterada por religiosos representantes das diferentes igrejas cristãs que, atendendo aos interesses das políticas da igreja, mesclaram os ensinamentos evangélicos com preceitos teológicos, dogmas e rituais, de forma que os textos evangélicos e os demais livros neotestamentais passaram a ser interpretados literalmente, acumulando-se equívocos ao longo da história. Allan Kardec destaca este estado de coisas e nos apresenta a análise lúcida que deve merecer nossa atenção e cuidados. Palavras de Allan Kardec. Por ser única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias, e não há razão para que Jesus imprimisse duplo sentido às suas palavras.
Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, é impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens constituíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Vamos somente fazer uma pequena observação, pois Allan Kardec está nos referindo aos contraditores das várias escolas religiosas, utilizando interpretações diferentes para o Novo Testamento. Mas nós temos, diante da sabedoria que Allan Kardec traz nos esclarecimentos Evangelho segundo o Espiritismo, ele então nos mostra que a moral dos ensinamentos de Jesus é o campo em que todas as religiões podem encontrar-se sem contraditas. Porque em algumas partes existem algumas interpretações que não estão se afinizando entre as seitas, entre as escolas religiosas, entre os seguidores do cristianismo. Mas a moral do Evangelho de Jesus, que é o amor a Deus e ao próximo. Em todos os ensinamentos, Jesus dando o enfoque deste sentimento, aí então todas as religiões têm esse ponto de apoio para manterem uma unidade de sentimentos como filhos do mesmo Pai, como ovelhas do mesmo pastor, não é? E então é por isso que algumas passagens, sendo interpretadas de forma diferente, estão relacionadas sobre vidas sucessivas, reencarnações, batismo e várias outras interpretações que cada escola religiosa trata de uma forma. E na doutrina espírita nós aprendemos que a lei do amor, ela une todos os seres. Todos aqueles que buscam entender esta moral acham esse campo de trabalho favorável para se darem as mãos e superarem os preconceitos das seitas, né? O que, no futuro, quando esse Evangelho de Jesus for mais bem compreendido, não existirão essas barreiras de preconceitos religiosos. Seremos, no dizer de Jesus, um só rebanho de um só pastor, não é? Dando sequência, então, à leitura. O trabalho do espírita, do cristão sincero, é, portanto, o de resgatar o verdadeiro sentido dos ensinamentos do Cristo, que, obviamente, extrapolam símbolos, teologias e opiniões pessoais. Devemos estar atentos para não representarmos aquela planta que será arrancada, porque não foi plantada pelo Pai Celestial. Está no capítulo
15 do Evangelho de Mateus, versículo 13. Jesus dizendo: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada até a raiz. Continuando a leitura. Ante tal compreensão, o espírita em particular deve procurar entender o Evangelho segundo os postulados da doutrina espírita, uma vez que esta representa um cumprimento da promessa do Cristo, assim registrada por João, evangelista. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 15 a 17. Mas o Paráclito, que é o Espírito Santo, ou Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. No mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo 14, só que é o versículo 26. E então estamos percebendo aí, nessas palavras de Jesus, que a doutrina espírita preenche esses requisitos do Paráclito prometido por Jesus, né? Que é o Consolador prometido, que é aquele que veio em nome do Cristo para restabelecer todas as coisas, mostrar onde estava o erro e aonde se assenta a verdade. E então, por isso está dizendo o Espírito da verdade. E nós vemos nessas comunicações que a doutrina espírita nos apresenta, o Espírito da verdade trazendo grandes esclarecimentos em várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E então, vemos aí Jesus dizer, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher. Porque o mundo, estando muito apegado aos interesses transitórios, não consegue entrar na sintonia desse Espírito da verdade. Essa é a diferença. Porque Deus não ia colocar um obstáculo ao ser humano que está em busca da verdade, que se revela nos planos superiores da vida. O único obstáculo, o único entrave que nos impede de conhecer a verdade é justamente o nosso apego às coisas da matéria. Nos identificar somente com o mundo transitório. Não é? Mas Jesus diz, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E na mesma passagem do Evangelho de João, Jesus diz, quanto a vós, o conhecereis, porque estará convosco. Justamente aqueles que foram despertos por essas verdades eternas do ensinamento de Jesus, sendo a vivência do amor mais puro, esse Espírito da verdade estará sempre trazendo as revelações, as orientações, não é? Porque esse Espírito estará convosco eternamente. E a doutrina espírita veio para permanecer junto à humanidade até a nossa regeneração, como o próprio Jesus nos prometeu.
eu estarei convosco até o fim. Não foi assim que Jesus disse no seu Evangelho, está escrito? E então até o fim de quê? Até o fim dessa batalha contra as trevas que nós carregamos conosco. As imperfeições, a ignorância, não é? Esta grosseria pelo apego às coisas da matéria. É assim? E então, queridos irmãos, nós vamos deixar para a próxima semana a sequência destas reflexões, pois estamos percebendo aí o alcance da importância que temos diante de nós estes ensinamentos. Primeiramente, a importância de nós conhecermos, entendermos, extrairmos os ensinamentos que nós precisamos para a nossa vivência, para sentirmos mais próximos da nossa felicidade verdadeira. E, por consequência, na nossa vivência estaremos tendo a oportunidade de compartilhar essas verdades com aqueles irmãos com quem nós convivemos, não é? E então estamos felizes porque a cada dia novas instruções, novas revelações e renovamos em nós esse desejo de busca, de conhecimento, de entendimento para essas verdades que nosso Mestre, Senhor Jesus, veio trazer a todos nós. Não é? E então nós vamos finalizar fazendo uma prece, agradecendo a companhia dos nossos mentores e elevando pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus. Senhor, muito felizes pela Tua presença, pela Tua luz, pela companhia desses Espíritos protetores e por estes ensinamentos que servem para nós como um sustento, como um alimento, ou mesmo como uma fonte viva que vem saciar a nossa sede de esclarecimentos. Obrigado, Senhor, pela Tua paz, pelo Teu amor, sempre presente junto de nós, quando nós, assim, damos oportunidade, criando pensamentos e sentimentos elevados. Obrigado, Senhor, por termos conosco esta consciência de fazer o que está no nosso alcance, para que os céus possam nos ajudar. Assim seja, gratidão, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos agradecidos a todos pela companhia, pelo incentivo nestes estudos, pois todos nós carecemos destas luzes para prosseguirmos a nossa caminhada. E, juntos, buscando cada vez mais entender, nos fortalecemos uns aos outros, nos encorajamos nesta caminhada. Não é assim? Muita paz a todos, gratidão. Que Jesus nos abençoe.